Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. Como sempre, é com grande alegria que voltamos a esta casa, a cidade de Uberlândia, na qual possuímos inúmeros amigos, irmãos e irmãs de ideal, que desenvolvem trabalho de grande relevância na seara espírita cristã. Nós ainda estamos vivenciando o centenário de nascimento do médium Chico Xavier. As comemorações têm se estendido por todo este ano. E consideramos que o ano do centenário de Chico Xavier também tem sido o ano do Espiritismo no Brasil. Inclusive com vários filmes sendo produzidos, com grande sucesso de bilheteria. O primeiro deles, Chico Xavier, o filme, e o segundo, Nosso Lar. Nesta noite, em rápidas palavras, iremos discorrer sobre a cidade espiritual de Nosso Lar. Vamos conhecer a cidade por dentro. Como é que ela funciona? Porque muitos já tivemos oportunidade de ler o livro, mas nem sempre realizando uma leitura rápida, conseguimos apreender tudo o que uma obra contém, principalmente uma obra do quilate doutrinário de Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz a Chico Xavier, em 1943, e publicada pela Federação Espírita Brasileira no ano seguinte, em 1944. Nosso Lar é uma cidade sui generis. É uma das muitas cidades existentes no plano espiritual. Não se trata, como desavisadamente disse uma revista leiga, de uma cidade feita de ectoplasma, nem tampouco de uma cidade aérea. Nosso Lar não é uma gigantesca nave espacial. Nosso Lar é uma cidade existente na dimensão espiritual, como a cidade de Uberlândia é uma cidade existente na dimensão material. Nosso Lar tem uma organização, tem uma estrutura político-administrativa. Nosso Lar tem uma economia própria. Nós consideramos a cidade de Nosso Lar o retrato do mundo de regeneração. Daí o subtítulo da palestra, Mundo de Regeneração, porque todos nós esperamos que a Terra venha a se transformar um dia num orbe de regeneração. A Terra
que já foi um mundo primitivo, hoje é um planeta de provas e expiações. Mas acalentamos a esperança de que a Terra, neste terceiro milênio, se transforme em mundo de regeneração. Certa vez perguntaram a Chico Xavier se a Terra seria um mundo de regeneração neste terceiro milênio. Ele sorriu e respondeu que se tal se der no ano de 2999, nós ainda estaremos dentro do terceiro milênio. Portanto, para que a Terra de fato se eleve na hierarquia dos mundos, temos muito trabalho pela frente. Nosso lar é uma cidade modelo. É mais que uma cidade de primeiro mundo. É bom que digamos, não se trata de uma cidade espírita. É uma cidade espiritualizada. É uma cidade ecumênica, que acolhe a todos, espíritas, católicos, protestantes, enfim, que acolhe todos os homens de bem, todos os espíritos que deixam o corpo pelo fenômeno da desencarnação. Temos centenas, milhares de cidades semelhantes à cidade de nosso lar, rodeando a Terra. Nós, às vezes, imaginamos que o plano espiritual existe apenas sob os céus do Brasil. Nós nos enganamos. O mundo espiritual circunda a Terra. O mundo espiritual é uma dimensão que envolve toda a Terra. Temos colônias espirituais, cidades maiores, menores, cidades mais desenvolvidas, cidades menos desenvolvidas, povoadas pelos homens, fora do corpo, porque o espírito nada mais é do que o próprio homem, fora do corpo, envergando um corpo que conhecemos pelo nome de perispírito, que é um corpo semimaterial. Nós consideramos nosso lar o retrato do mundo de regeneração, porque numa leitura mais atenta da obra, podemos verificar que os principais problemas sociais da cidade estão resolvidos. Nosso lar não possui muitos dos graves problemas sociais com os quais ainda lidamos na Terra. A cidade foi fundada por distintos portugueses desencarnados. Vejamos as características de nosso lar. Trata-se de uma cidade-estado, ou seja, uma cidade semelhante às antigas cidades gregas. As antigas cidades gregas eram chamadas polis, como Atenas, Esparta, Troia, porque elas tinham um governo autônomo. Nosso lar possui uma orientação política autônoma, embora
determinadas peculiaridades que veremos no decorrer de nossa exposição. Ela foi fundada no século XVI, no período pós-descobrimento, por distintos portugueses desencarnados. E há um registro interessante que gostaríamos de fazer. Enquanto os portugueses, os descobridores, colonizavam o Brasil por terra, digamos assim, colonizavam o Brasil físico, os portugueses desencarnados colonizavam o espaço espiritual do país recém-descoberto. Nós podemos observar, através da própria obra, como também noutro livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que enquanto o Brasil era colonizado por terra, uma equipe espiritual colonizava o espaço espiritual do Brasil, que até então era apenas habitado por indígenas desencarnados. Trata-se de uma constatação interessante, mostrando como os dois planos da vida estão integrados. Nosso lar copia a administração de uma outra cidade espiritual situada numa dimensão mais alta. André Luiz se refere à cidade Campo da Paz. É uma cidade que se situa numa outra dimensão. Nosso lar, os fundadores de nosso lar, se inspiraram nela para fundar a própria colônia espiritual. Vejamos a estrutura político-administrativa de nosso lar, que é uma cidade-estado, e, portanto, funciona com autonomia. Nosso lar possui um governador. Vejamos, não se fala em prefeito, se fala em governador. É uma cidade com governo próprio. E 72 ministros, divididos em 6 ministérios. Cada ministério é composto por 12 ministros. Talvez numa homenagem ou numa referência espiritual significativa aos 12 apóstolos. Os 6 ministérios de nosso lar são os seguintes: o da união divina, o da elevação, o do esclarecimento, da comunicação, do auxílio e da regeneração. Segundo André Luiz, os 2 primeiros ministérios, o da união divina e o da elevação, se ligam aos planos superiores, estão ligados às dimensões superiores. Interessante, Chico Xavier dizia que quando ele podia observar os diversos mundos ou as diversas dimensões, era como se ele enxergasse um mundo dentro do outro, diversas camadas concêntricas. Vejamos bem, para os espíritos, nós estamos no interior da Terra. É como se nós vivêssemos
no interior da terra, como para nós, os espíritos que habitam a dimensão das trevas, que é a dimensão inferior, imediata, vivem no interior da terra, numa dimensão considerada subcrostal. Nós precisamos tomar a crosta, ou seja, a terra, como referência, porque nos encontramos vivendo nela. Estamos aqui vivendo na frequência vibratória com que a matéria ou com que a vida material aqui se manifesta. Os 4 outros ministérios, o ministério do esclarecimento, da comunicação, do auxílio e da regeneração, se ligam, segundo André Luiz, às esferas terrestres. Então, em nosso lar, temos 2 ministérios que se ligam aos planos superiores e os outros 4 se ligam mais às esferas terrestres. Observemos o seguinte: em nosso lar, de certa maneira, o poder é descentralizado. Diferentemente do que ocorre na Terra. Nós temos países que são comandados por ditadores, por regimes de exceção. Temos sobre a Terra poucos países nos quais a verdadeira democracia e a verdadeira descentralização é exercitada. Cada ministério em nosso lar permanece sob a responsabilidade de 12 ministros. Para brincar, nós costumamos dizer que é para dificultar a corrupção. Porque nós sabemos do que o homem ou do que o espírito humano, com a sua ambição, com o seu egoísmo, é capaz. Em nosso lar, existe a descentralização de poder. Trata-se de um modelo de cidade do futuro. Nosso lar é uma cidade futurista. E para nós, ela é literalmente futurista. Porque nosso lar representa o nosso domicílio. Quando ocorrer conosco o fenômeno da desencarnação. Desencarnar é o futuro de todos vocês, não é? Que aqui estão, literalmente, nosso lar é uma cidade futurista. Continuemos acompanhando a questão da inversão de valores. Em nosso lar, a ministra veneranda é um dos espíritos de mais elevada hierarquia. Ela poderia pleitear qualquer cargo no Ministério da União Divina ou no Ministério da Elevação. No entanto, a ministra veneranda serve justamente no Ministério da Regeneração, que é o ministério mais ligado à crosta terrestre. É aquele ministério que ampara de imediato os espíritos desencarnados
e que não raro chegam doentes, necessitando tratamento em nosso lar. Nosso lar, conforme dissemos, foi psicografada em 1943, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. À época, nosso lar contava com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Uma cidade talvez um pouco maior do que Uberlândia. E vejamos bem, a época em que a obra foi psicografada, André Luiz informa que apenas 2 espíritos de nosso lar já haviam tido contato com Jesus nas esferas resplandecentes. O próprio governador, que sabemos ser Aulus, segundo informação que podemos encontrar no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. Aulus foi um cristão anônimo, martirizado nos primeiros séculos, nos primeiros tempos do Evangelho na Terra. O outro espírito é justamente o de Veneranda. Trata-se de um pseudônimo. A identidade conhecida de Veneranda é a Rainha Santa Isabel de Aragão. Então vejamos a inversão de valores. Em nosso lar, o espírito que mais trabalha é o próprio governador. Ele jamais tirou férias. Nós não sabemos qual seja a situação atual da cidade. A obra foi psicografada há quase 70 anos. Nosso lar precisaria ser revisitada por um espírito, mas para tanto, nós necessitaríamos de um espírito da envergadura de André Luiz e de um médium da condição de Chico Xavier, para que tais informações fossem plenamente confiáveis, como para nós são confiáveis as informações que estão em nosso lar. E Veneranda serve no ministério da regeneração, que é considerado um dos menores ministérios em nosso lar. Nosso lar possui uma ecologia e uma arquitetura. Vale ressaltar que a arquitetura dos prédios em nosso lar, ela é um pouco diferente da arquitetura que foi mostrada no filme. Porque no filme nós tivemos ideia de que as casas são todas iguais. E não é bem assim. Em nosso lar existe criatividade. Em nosso lar existe ou continua o exercício das profissões. André Luiz se refere à ecologia em nosso lar. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Nosso lar tem uma natureza bem cuidada. Nosso lar é uma cidade que possui flora e fauna. André Luiz ainda se refere ao Rio Azul e nos deixa subentender que o rio é completamente despoluído. Vejamos bem, muito semelhante, não é? Aos nossos rios e aos nossos córregos. Ele se refere às águas cristalinas do Rio Azul, e há uma informação muito interessante,
que nos induz a pensar. Ele ainda diz que as águas do Rio Azul abastecem todos os prédios, todas as casas existentes em nosso lar. Interessante, veremos mais adiante, o palácio do governador, a cidade teve a sua origem, ou cresceu, se desenvolveu em volta do palácio da governadoria. Sobre a terra, a maioria das cidades foram fundadas e passaram a crescer em volta de um templo religioso, em volta de uma igreja. Em nosso lar, o palácio da governadoria, ao mesmo tempo, é um templo, mas é um templo ecumênico, que não tem cor religiosa específica. Nós não vamos nos deparar uma só vez, lendo as páginas de nosso lar, com a informação de que nosso lar seja uma cidade espírita, posto que não é. Sabemos mesmo que nem o próprio plano espiritual imediato é espírita. Os ministérios, os 6 ministérios, eles se localizam próximos ao palácio da governadoria. E coisa interessante, detalhe que não pode nos escapar. Os servidores mais graduados, ou seja, mais habilitados, os servidores espiritualmente mais habilitados, eles residem mais próximo dos ministérios. Interessante isso. Os servidores espiritualmente mais bem habilitados, eles residem próximos dos ministérios e, consequentemente, próximos do palácio da governadoria. Ao passo que os habitantes comuns da cidade habitam mais os prédios da periferia. Isso serve de incentivo para que os habitantes comuns das cidades, através do esforço próprio, através do trabalho desenvolvido, possam ir se aproximando do centro espiritual da cidade, que é o palácio do governador. Existe aí, não sabemos se os nossos irmãos todos conseguem apanhar, existe aí um profundo simbolismo, como nos fala o nosso caro doutor Inácio. Quanto mais próximos da luz, mais luz. Quanto mais distantes do centro da luz, menos luz. Quanto mais próximos de Deus, mais perto do centro da vida nós nos colocamos, por merecimento, por mérito. André Luiz, quando se refere à natureza, ele observa que quase tudo é melhorada cópia da terra. Então gostaríamos de frisar que a vida na terra, por assim dizer, é uma cópia, entre aspas, piorada da vida existente nas dimensões espirituais superiores. A vida vem do espaço para a terra.
literalmente. A vida, segundo Kardec estuda na obra A Gênese, veio para a Terra através dos cometas, que trouxeram a vida do espaço. Os cometas funcionaram, então, como gametas masculinos, carregando a genética da vida e bombardeando a Terra, figuradamente, o útero, fecundando a Terra, para que a vida na Terra pudesse se desenvolver. Os Espíritos nos dizem, em O Livro dos Espíritos, que o mundo espiritual é o nosso mundo normal primitivo. Vejamos bem, se eles afirmam que o mundo espiritual é o mundo normal, nós podemos, por dedução, entender que a vida na Terra é uma vida anormal. E, de certa maneira, não deixa de ser. O próprio budismo ensina que tudo que diz respeito à matéria é ilusão. Tudo é maya. A vida material, tudo que nós percebemos aqui na dimensão material em que estamos, é ilusão. Trata-se de um estado transitório que há de passar. André Luiz observa as grandes árvores. Vejamos bem, não se trata de árvores desencarnadas e nem de árvores criadas pelo poder mental dos espíritos que lá habitam. São árvores geradas a partir de suas próprias sementes. Tudo é prodigioso, mas nada é miraculoso, porque tudo se enquadra dentro das leis naturais, que não conhecemos em sua integralidade. André Luiz se refere a pomares fartos, vejamos, a existência de árvores frutíferas. Por que as árvores no mundo espiritual produzem frutos? Para servirem como alimento. Como as árvores podem produzir frutos se não ocorre a chamada polinização? Ou seja, para que uma árvore possa produzir frutos, a reprodução vegetal é indispensável. Portanto, existe reprodução vegetal no mundo espiritual. Por dedução, podemos afirmar que também existe a reprodução animal, porque André Luiz se refere à existência de animais existentes em nosso lar, de animais nativos, próprios da dimensão espiritual. Ele ainda se refere a jardins deliciosos, a graciosos edifícios que alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de raciocinar em termos de mundo espiritual. Vou contar para vocês rapidamente um episódio que não deixa de ser hilário. Quando eu comecei a frequentar reunião mediúnica, o amigo que me levou para frequentar as reuniões mediúnicas, eu estava começando, ainda não sabia nada, até hoje não sei, mas sabia menos de doutrina espírita.
O amigo que me levou me disse assim: você fique observando como os médiuns doutrinadores conversam com os espíritos que se manifestam através dos médiuns de incorporação. Porque você, dentro de pouco tempo, começará a nos auxiliar como médium doutrinador. E eu então comecei a reparar. Os doutrinadores diziam, em geral, eles diziam assim aos espíritos, quando eles estavam terminando o diálogo: meu irmão, agora você então se retire, acompanhe esses homens de branco, que estão aí ao seu lado, são médicos e enfermeiros do mundo espiritual. Outro espírito vinha e era a mesma recomendação: acompanhe essas pessoas de branco. São homens e mulheres, médicos e enfermeiros do mundo espiritual. Eu achei aquilo, no mínimo, curioso, porque eu não ouvia sequer uma referência a uma outra profissão. Acompanhe esses homens que estão ao seu lado, esses arquitetos, esses engenheiros, esses advogados que estão aí ao seu lado. Eu estava fazendo odontologia, eu não ouvia nenhum dizer assim: acompanhe esses odontólogos. Eu pensava comigo assim: quando desencarnar eu vou ficar desempregado. Porque eu tenho a impressão que só existe lugar para médico e enfermeiro do outro lado. Não é? É aquela ideia de que a medicina estava no topo de todas as demais profissões, né? Eu pensava assim: ou o mundo espiritual é um grande hospital, é um grande hospício, e precisa de muitos médicos e de muitos enfermeiros, ou tem alguma coisa errada, porque eu não ouvia nenhuma referência a qualquer outra profissão. Acompanhe esse pedreiro, acompanhe essa dona de casa, acompanhe esse estilista, acompanhe esse mecânico, acompanhe esses médicos e esses enfermeiros. Será que os espíritos que frequentam as nossas sessões mediúnicas, as nossas reuniões mediúnicas, são todos eles apenas médicos e enfermeiros? A questão da água em nosso lar, vejamos bem como se trata de uma cidade futurista. Somente agora, de alguns lustros para cá, é que os homens estão despertando para a escassez de água potável. Somente de algum tempo para cá, em nosso lar, a questão da água já era relevante. Há 70 anos atrás, quando a obra foi psicografada, e a questão da água em nosso lar era tão vital, vejamos bem, Lísias chega a dizer para André Luiz que a água na colônia espiritual é quase tudo. Ora, que história é essa? A água numa colônia espiritual é quase tudo. Então o corpo espiritual continua a precisar de água. A cidade, então, continua a necessitar de água. Existe uma natureza. Por exemplo, André Luiz não fala sobre a existência de nascentes no mundo espiritual. Mas quem é que já ouviu falar na existência de um rio sem nascente? Ele não fala sobre chuva no mundo espiritual. Mas quem é que já ouviu falar de uma nascente sem chuva? E vai por aí afora. São reflexões que o texto de André Luiz nos enseja, porque nós não podemos nos apegar apenas e tão somente ao que está explícito. Nós temos que também procurar
o que está implícito. E a água em nosso lar é tratada pelo ministério da união divina, que é o mais alto ministério em nosso lar. É tratado pelo ministério da união divina. Vejamos bem, aqui na terra, com todos os problemas existentes, não percebemos ainda nenhum país que tenha tomado a iniciativa de criar, por exemplo, o Ministério da Água. Tem o Ministério da Economia, tem o Ministério do Trabalho, tem o Ministério da Agricultura. Mas como é que o Ministério da Agricultura poderá funcionar sem água? Nós deveríamos ter também a Secretaria da Água, o Ministério da Água. Em nosso lar existe. Vejamos como realmente é uma cidade com uma visão administrativa diferente. Em nosso lar, as águas servem a todas as atividades da colônia. As águas partem do Rio Azul, passam pelo grande reservatório da colônia, em seguida reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e continuam o seu percurso a caminho do grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Daí nós deduzimos que, do ponto de vista material, a matéria que está mais próxima do plano espiritual é a matéria no seu estado, aqui na Terra, no seu estado líquido. É como diz o Dr. Dias da Cruz, através de Chico Xavier: a água é a filha mais dócil da matéria tangível. Da matéria tangível que conhecemos, a água é aquela que está em conexão mais próxima da matéria existente no mundo espiritual. Daí então o motivo que os espíritos, quando vêm à Terra, quando eles têm que atravessar de uma dimensão para outra, quando eles vêm à Terra, eles abordam de preferência a superfície dos oceanos. De preferência a superfície dos mares. Como é a questão da alimentação em nosso lar? Vejamos que em nosso lar, a alimentação já é completamente diferente da nossa. Porque o homem gradativamente há de se tornar vegetariano. Mas se a humanidade se tornasse vegetariana hoje, nós teríamos um grave problema social, um grave problema econômico. Porque, infelizmente, a nossa economia também está baseada na ingestão de carne. Em nosso lar, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra, proteínas e carboidratos, nos ministérios da regeneração e do auxílio, que são os ministérios que, por assim dizer, fazem a triagem inicial dos espíritos recém-desencarnados, onde há sempre grande número de necessitados. Mas em nosso lar há campos de cultura, fábricas de sucos. É interessante. Fazendo uma releitura atenta de nosso lar, Andrés Luiz se refere, inclusive, a uma fábrica de tecidos. Fábrica de sucos, campos de cultura. Dona Laura disse a André Luiz: nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. E aqui vai um adendo sem maiores explicações,
pela exiguidade do tempo. Porque em nosso lar a alimentação é mais frugal, o corpo espiritual vive mais. Porque o perispírito também está sujeito a desgastes. Segundo André Luiz, em várias obras. Missionários da Luz, Libertação, Evolução em Dois Mundos. O corpo espiritual, ele também ainda está sujeito a desgastes. Porque constituído de matéria mais rarefeita em relação à nossa, mas de matéria. Porque em nosso lar a alimentação é de natureza mais frugal, o corpo espiritual, ou seja, o corpo dos espíritos, desfruta de mais saúde e vive mais. Chico Xavier dizia o seguinte: o homem está morrendo é pela boca. E nós observamos que sim, é pela boca que o homem está morrendo. Não só quando fala mal da vida do outro, né? E provoca uma reação violenta, mas nós nos alimentamos de uma maneira não muito saudável. Não muito saudável. A medicina está prevendo que dentro de 40, 50 anos, será possível o homem viver sobre a terra até 150 anos. Antes de 1900, a média de vida chegava apenas aos 30 de idade. Antes de 1900, a média de vida chegava aos 30 de idade. Hoje, para homens e mulheres, a média ultrapassa os 70. Vejamos, em 100 anos, mais do que dobrou. É possível que, dentro de 50 anos, com os atuais avanços da medicina, o homem consiga viver aproximadamente 140, 150 anos sobre a Terra. Talvez alguém esteja perguntando, se aqui não é a vida verdadeira, por que viver tanto na Terra? Acontece, porém, que a vida no plano espiritual também ainda não é a vida verdadeira. Mesmo no plano espiritual, nós estaremos em transição. A vida verdadeira será aquela que alcançaremos quando atingirmos a perfeição. Aí então ocorrerá a nossa integração com Deus. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Existem famílias em nosso lar que só tomam água. Uma vez um amigo estava conversando com Chico Xavier e disse assim: Chico, eu quero falar com você, mas estou meio sem jeito. Aí o Chico disse assim: pode falar, meu filho. Eu acho muito estranho o homem ter que ir ao banheiro. Eu acho muito estranho o homem ter intestinos e ter que ir ao banheiro. Isso nos coloca muito ao lado dos animais. O Chico sorriu e respondeu assim: meu filho, eu também acho isso muito estranho. Mas eu quero dizer para você que nos mundos superiores, os espíritos excretam apenas líquidos. Nos mundos superiores, os espíritos, quer dizer, por nos alimentarmos de maneira diferente, alguém que se alimenta, por exemplo, de água, ou que se alimente de luz, água, luz, a luz do sol, não há nada de estranho nisso. As nossas árvores se alimentam assim, é de água e da luz do sol, dos elementos químicos que extrai
extrai do solo, etc, etc. O homem não alimentando mais de maneira tão grosseira, ele não vai precisar mais de sistema digestivo, pelo menos tão grosseiro, e consequentemente de sistema excretor. Isto é que se chama evolução. Até nós chegarmos àquele ponto que Jesus diz lá no Novo Testamento: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Reparemos que os espíritos mais espiritualizados, eles pouco comem. Gandhi, por exemplo, se alimentava só de leite de cabra. Assim mesmo, a cabra nem dele era emprestada por um amigo. Não é? E assim nós vamos observar as coisas. Chico dizia: o homem está morrendo é pela boca. Como é a questão do trânsito e do transporte em nosso lar? É um problema resolvido, solucionado. Porque eu não sei se vocês já repararam. André Luiz, no livro Nosso Lar, se refere a um serviço de trânsito e a um serviço de transporte, porque em nosso lar não existe apenas aeróbus, não. Dá a impressão que em nosso lar só existe o aeróbus. Mas se existe um serviço de trânsito e transporte, nós temos em nosso lar, nas cidades espirituais, outros veículos de transporte. Mas em nosso lar, essa questão do transporte público já ficou para trás. Semelhante, não é? A questão do transporte público aqui na Terra, não é? É muito bom o nosso transporte público, não é? O ônibus é uma maravilha, é igual um aeróbus, né? As nossas locomotivas são ótimas, não é? Vão deixando pedaços ao longo da linha, ao longo da linha. Os nossos aviões também são maravilhosos, não é? Ninguém consegue esticar a perna, essa coisa toda, é uma maravilha. Em nosso lar, a questão do transporte, olha, até esses detalhes nos são transmitidos por André Luiz. Em nosso lar, o aeróbus auxilia a resolver a questão do transporte. E há algo em nosso lar também interessante. O governador mandou colocar música na via pública, mas a boa música, porque ele reconheceu que a música intensifica o rendimento do serviço. Nós também estamos quase igual assim, não é? Ali na esquina tem uma música muito boa, né? Na maior altura, né? Na outra esquina tem outra. Nosso lar é uma cidade civilizada, é uma cidade espiritualizada. Existe boa música na via pública, e isso diminui o quê? A aflição, a agressividade, e aumenta o rendimento do serviço. Como é que é a questão da criança abandonada em nosso lar? É igual na Terra, não é? Em nosso lar não existe uma criança abandonada. Vamos ler o livro de capa a capa. Não existe referência a uma só criança abandonada. É um grave problema que já foi resolvido em nosso lar. E vejamos o que Dona Laura disse para André Luiz. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Existe criança? Existe criança. Existe jovem? Existe jovem. Mas todos são devidamente encaminhados. Não existe órfão em nosso lar. O próprio André Luiz, quando recebeu alta do hospital em nosso lar, ele não tinha para onde ir. Porque ele não tinha familiares em nosso lar. E ele não tinha uma residência em nosso lar. Ele foi convidado por Lísias
a residir com ele, a morar com ele. A questão do desemprego em nosso lar. Existe desemprego em nosso lar? Não. Dona Laura, conversando com André Luiz, diz a ele: André, aqui a nossa semana de trabalho, de tarefa, é de 48 horas. 8 horas por dia. Quer dizer, de segunda a sábado. Lá eles trabalham um dia a mais do que nós. Então nós vamos desencarnar para trabalhar mais, não para trabalhar menos. É verdade. O espírito, quanto mais lúcido, mais ele trabalha. Jesus fala no Evangelho: meu Pai trabalha todo dia, e eu também tenho trabalhado. A ociosidade é característica de involução. A ociosidade. Quem não gosta de trabalhar é um espírito indolente. Quem não gosta de trabalhar é espírito preguiçoso. Em outras palavras, é espírito atrasado, né? Então, vamos pensar: eu não gosto de trabalhar. Outra coisa, em nosso lar, a previdência não está quebrando. Não está quebrando, porque o Espírito trabalha sempre. E ela disse: todos trabalham em nossa casa. Há trabalho para todos aqueles que querem. Então não existe desemprego em nosso lar. Vocês já imaginaram que maravilha? O dia que nós não tivermos mais na terra tantos desempregados. Como é que nós vamos querer ser um mundo de regeneração, com as nossas águas poluídas, com as crianças nas ruas, com desemprego, com injustiça social? Como é que nós vamos querer um mundo de regeneração assim? É impossível que a terra se transforme em mundo de regeneração dessa maneira. A questão da propriedade em nosso lar, como é que acontece? A questão do dinheiro. Interessante, quando vocês lerem sobre o bônus horas, prestem atenção. O bônus hora remunera não apenas pela quantidade de horas trabalhadas, mas também pela qualidade dessas horas trabalhadas. Isso está lá no livro. Porque muita gente pode estar pensando assim: trabalhar 40 horas, 48 horas por semana, eu vou lá, bato o ponto na entrada, depois eu bato o ponto na saída. Não. A remuneração depende da produtividade. Coisa que as nossas empresas somente agora estão começando a cogitar. Isso já era 70 anos atrás, quando o livro foi recebido. A produtividade. O bônus hora não é só por quantidade de horas, não. É a qualidade das horas trabalhadas. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. O que é o bônus hora? É o cartão de crédito, que há 70 anos atrás não existia. Uma antecipação de André Luiz na obra. É o cartão de crédito. Futuramente, o dinheiro vai desaparecer. Nós vamos receber um cartãozinho, todo mundo já tem um cartão. Só que hoje o cartão de crédito é com base no depósito que a gente tem, né? Ou dos empréstimos que nós possamos fazer a juros altíssimos, não é? Mas futuramente cada um vai receber um cartãozinho: olha, você trabalhou tanto, com qualidade tanto, aqui está um cartão que corresponde a isso, e você pode adquirir o que você quiser com esse cartão. Mas dentro desse limite. É assim que se faz a justiça. Dona Laura disse a André Luiz que em nosso lar, cada família espiritual só pode ter uma casa, nunca mais do que uma.
Então acabou esse negócio também lá do outro lado, não tem o latifundiário, hein, gente? Não tem lá o agiota, não é? Uma notícia ruim, né? Acabou esse, não, eu sobrevivo, eu vivo de aluguel. Aqui nós temos uma economia diferente. Cada família em nosso lar, para conquistar um lar, tem que conquistar 30 mil bônus hora. Eu fiz as contas, mais ou menos. Com aproximadamente 14 anos de serviço, não é? Folgando aos domingos, aproximadamente com 14 anos de serviço, você adquire, veja bem, você não compra a casa, porque os imóveis pertencem todos à comunidade. Você compra o direito de morar naquela casa. Está apertando o negócio, né? Você não compra aquele imóvel, você compra o direito de morar naquela casa. Em 14 anos de serviço, não é? A Caixa Econômica Federal aí faz um financiamento que você não termina de pagar, nem nesta existência, e às vezes nem na outra, não é? Do outro lado, isto é possível. Agora, as construções em geral representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Pertence à governadoria. Agora, vocês vão ver uma coisa interessante. Vocês acham que isso é novidade? Não é. Isto, gente, sabe como chama esse regime político? Socialismo cristão. Vocês sabem quem começou isso sobre a terra? Foram os cristãos na Casa do Caminho em Jerusalém. Vejam aqui como está lá, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, e também no versículo 34. Ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. No plano espiritual, vai acabar esse negócio, isso aqui é meu, é de minha propriedade. No mundo de regeneração, nós vamos ser depositários, usufrutuários, mas eu não vou poder dizer assim, esse carro é meu. Não, aquele carro pertence ao patrimônio público, a casa pertence ao patrimônio público, e você tem que zelar por ela. Era assim entre os cristãos na Casa do Caminho. Quem já leu Paulo e Estevão também sabe como era. Os cristãos, quando iam morar na Casa do Caminho, eles vendiam as suas propriedades e entregavam as suas propriedades ao cofre comum, à administração comum. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E aqueles que não querem trabalhar em nosso lar? Todo mundo é obrigado a trabalhar? Não. Tem livre-arbítrio, não é obrigado a trabalhar. Aqueles que não querem trabalhar, eles não passam fome, mas só recebem roupa e pão. Não passam fome, mas só recebem roupa e pão. Agora, eu quero uma barra de chocolate. Você quer uma barra de chocolate, você tem que trabalhar. Roupa e pão o governo dá. Mas se você quiser além, tem que ser com o seu trabalho. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora, conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Quer dizer, o privilégio é ditado pelo esforço e não pelo apadrinhamento. E não pela desonestidade. O privilégio é ditado pelo mérito. Você quer coisa a mais? Você pode, trabalha um pouco mais. Lá tem a tabela. Para adquirir isso, tantos bônus hora, isso, tantos bônus hora.
horas de serviço prestadas à comunidade. André Luiz, coitado, ele estava chegando em nosso lar, né? Recentemente desencarnado, ele não tinha nenhum no bolso, né? Ele não tinha nenhum bônus hora, porque ele ainda não havia trabalhado em nosso lar. Ele perguntou: poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor de nossos amigos? Olha a pergunta que ele fez, né? Eu não tenho nenhum, vocês podem me emprestar alguma coisa, né? Poderemos gastar? Olha a resposta sábia. Compreendemos aqui que nada existe sem preço. Vejamos bem, eles não responderam nem que sim, nem que não, mas falaram assim: aqui nada existe sem preço, e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Isso deixou brecha para a gente entender que sim, nós podemos obedecer, receber um favor de um amigo, mas nós vamos ficar com a obrigação de pagar. Vamos ficar com a obrigação de retribuir, sem direito a dar o calote. Não é? Sem direito a dar o calote. Nós vamos ficar com a obrigação de retribuir. Vejamos, isso tudo é a estrutura político e administrativa da cidade de nosso lar, que é uma cidade, não é uma cidade, conforme dissemos aqui no início, feita de ectoplasma. É uma cidade com organização, é uma cidade funcional, é uma cidade que é habitada por homens, por pessoas que ainda não atingiram a perfeição, mas que estão a caminho da perfeição. Nós, por exemplo, não sabemos dizer como é a vida nos planos espirituais superiores. Uma vez eu estava conversando com o doutor Inácio me diz assim: meu filho, o nosso plano espiritual não é aqui não. Aqui é o plano espiritual de vocês. O nosso plano espiritual fica mais acima. Aí eu perguntei: e o plano espiritual daqueles que ficam mais acima? Ele disse assim: fica mais acima. E eu perguntei: e daqueles? E ele foi mais acima. Aí eu perguntei: onde é que vai terminar isto? Ele disse: vai terminar em Deus. Porque quando o espírito atingir a perfeição, atingir a sua integração com Deus, todo lugar para ele será céu. Todo lugar para ele será o reino dos céus. Esteja ele onde estiver. Mas enquanto o espírito não alcançar a perfeição, ele terá sempre um degrau a mais para escalar. Sempre um degrau a mais para subir. Quando ele atingir a perfeição, aí tudo desaparece. Porque aí tudo será luz. Porque tudo será luz. Vamos, pois, quando nós tivermos oportunidade de efetuar uma outra leitura da obra Nosso Lar, vamos fazer uma leitura mais atenta, observando cada parágrafo de cada capítulo, com as informações substanciosas que André Luiz nos transmite, para que essa ideia que muitos de nós ainda temos no mundo espiritual, possa se aproximar um pouco mais da realidade, possa se aproximar daquilo que verdadeiramente é. Porque para muitos, o mundo espiritual ainda continua sendo o céu. Para muitos, o mundo espiritual continua sendo o céu, e não é céu.
está muito distante desse céu que imaginamos, que nós alcançaremos apenas com a nossa completa redenção espiritual. Até lá, nós temos um longo percurso pela frente, de muito trabalho e de muito esforço. E já é chegado o momento de nós, adeptos da doutrina espírita, abrirmos um pouco mais a nossa cabeça para as lições que nos foram transmitidas já há várias décadas e que, no entanto, para nós permanecem inéditas. Nós acreditamos que para muita gente aqui que já leu o livro, muita gente não tinha percebido como é essa estrutura da cidade, esse funcionamento da cidade. Esse é o nosso mundo de regeneração. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre.